Senhoras e senhores, de volta, segunda-feira tem Gigante da Educação, uma alegria. A gente sabe o poder que a educação, a boa educação, o poder que a boa educação ela tem para transformar o nosso país, os nossos jovens e também adultos, né? Mas hoje a gente vai falar de adolescentes e jovens aqui, vai ser bom demais, e até de crianças. Senhoras e senhores, quem está com a gente aqui, representando a Hike Global College, os Gigantes da Educação, meu amigo, um dos caras mais estilosos deste país, esse cabelo bonito demais, oh, inveja que eu tenho desse cabelo. Senhoras e senhores, Mr. Andre. It's a pleasure. É um prazer estar aqui novamente, Léo. Muito obrigado e muito obrigado. Sabe que a gente tem um carinho gigante por você, né, cara? Oh, obrigado. Todo mundo aqui gosta de você demais. Não é não, Carol? A gente gosta muito de você e os convidados, eles têm um carinho muito especial. Quando você não tá aqui, quando vem só o Edson, todos perguntam, cadê o Andrei? Cadê o Andrei? Where's Andrei? Irmãozão, o que as pessoas podem esperar a cada segunda-feira aqui do Gigante da Educação, daquilo que fica gravado também? Ah, sim. Toda segunda-feira, pessoal, Gigantes da Educação, a gente vai trazer um dos grandes players da educação aqui de Brasília, trazendo um pouco mais do aspecto pessoal. Até porque, às vezes, tem vários momentos, vários podcasts em que isso não é abordado, né? A história, um pouco de algum tipo de acontecimento que rolou lá na infância, a gente gosta de puxar isso, né? Algum tipo de coisa assim. E toda segunda-feira, ao meio-dia, vocês precisam sintonizar nos Gigantes, tá? Maravilha. Pra quem não pega no ao vivo, por alguma razão, fica gravado, não é isso? Fica gravado no Gigantes da Educação, tanto no YouTube como no Instagram e também no Spotify. Depois você me ensina a falar Spotify. Falei direitinho. Como é que fala podcast? Podcast. Ô, Andrei, estamos com um gigantesco da educação aqui. Exato, professor. Esse cara, com a turma dele, fez um barulho aqui em Brasília uma época e esse barulho ecoa até hoje, com um nível de qualidade absurdo na educação. É bom quando você tem gente boa, porque eles puxam, a régua fica maior, né? Eles puxam, quando o pessoal fala na gíria, o sarrafo pra cima. E esse pessoal puxou pra muito em cima. Você quer fazer as honras? Professor Toshio Nakamura tá aqui com a gente. Uma honra, professor, novamente poder recebê-lo. Ele vai estar contando um pouco da história dele, né, relacionada à parte da educação e principalmente em relação à parte do Colégio Galois, né? Como é que foi, a fundação. Então, eu também tô curioso aí. Professor Toshio, senhoras e senhores, uma alegria estar recebendo aqui. Ele é um dos fundadores do Colégio Galois, que é um dos grandes colégios aqui de Brasília. Vamos dar as boas-vindas para o professor Toshio Nakamura. Seja muito bem-vindo. Muito prazer grande recebê-lo aqui. Muito prazer. É uma honra fazer esse programa com vocês. Maravilha. Ô, professor Toshio, a gente pode começar um pouquinho com a tua história? Claro. Você é daqui de Brasília mesmo? Você veio de fora? Não, eu sou de Marília, estado de São Paulo, né? E depois para fazer a faculdade, eu fui estudar em Campinas. E aí, quando eu acabei largando a engenharia, que eu vim parar no Centro-Oeste. O senhor vai para a faculdade para fazer engenharia o quê? Civil? Engenharia elétrica. Elétrica. O senhor interrompeu. Foi para matemática ou não? Não, eu fiz a faculdade de engenharia elétrica até o penúltimo semestre. Não é? Nono semestre, no caso, né? E em seguida, nesse mesmo período, eu também fiz vestibular para matemática, né? Porque eu já sabia que eu não queria engenharia e queria matemática. E aí... Tá, mas o senhor fez o vestibular durante a graduação? Sim. Tá, ok. O senhor não estava se encontrando, não, isso aqui não é o que eu quero. E aí eu vim parar no Centro-Oeste. Primeiro vim parar em Goiânia, né? E lá em Goiânia eu comecei a dar aulas particulares tal, e como eu conhecia muita gente, que eu já tinha passado muitas férias lá, aí algumas pessoas, alguns amigos que eram bastante poderosos financeiramente, eles tinham filhos que estavam fazendo vestibulares, né? E aí pediram para eu dar aula. E aí ele foi um passando para outro, e aí quando eu vi, eu estava com muitos alunos, né? E eu falei, mas eu não posso ficar só com aulas particulares. Nessa época você estava com que idade, Toshio? Eu estava com 20, isso foi em 81,
Então eu tava com 23 anos. Bem jovem. É. Bem jovem. Saiu de Marília, com 23 anos, encarou Goiânia. Vocês tinham família em Goiânia? Eu tinha irmão e irmã. Ah, tá ok. Vamos dizer que, de certa forma, estava em casa também. É, Goiânia, ô lugarzinho bom pra morar, hein, doutor? é bom. Nossa, Toshio. Bom demais. Bom demais. E aí você começa, então, a dar aula preparando esses jovens para o vestibular. Sim. E aí, as escolas de Goiânia ficaram sabendo, por meio dos alunos, né, que havia um professor que eles aprendiam muito e tal. E aí as escolas começaram a me convidar para dar aula. Para ser professor É, ou ir pra, no colégio. mas do nível médio? No ensino médio. Olha só. Na verdade, no cursinho, né? Tá, na preparatória já pro cursinhos. vestibular. Exatamente. Só um parênteses aqui, se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor? Pessoal, só prestando atenção que quando a gente tá falando lá dos anos 80, não tinha essa quantidade de faculdades que tem hoje. Todo mundo tava mirando, era a faculdade federal, porque era quase isso que só tinha, né? Então, Exato. as opções eram muito pequenas. As particulares que haviam eram, por exemplo, católica, né? Uhum. Eram poucas universidades particulares. Aqui em Brasília havia algumas como CEUB, UDF. Católica, né? Eu acho que a UPS, Tinha na UPS época, também. a UPS. Tinha UPS. Mas era isso, dá pra contar nos dedos de uma mão só. É. Aham. Hoje o número de faculdades é um número imenso, né? Além dos cursos em EAD, né, professor? Exatamente. E a concorrência hoje, ela não é tão grande em função disso, do número de vagas, que é muito grande, né? Mas naquela época, os estudantes que realmente queriam ter uma profissão mais, digamos, eles queriam ser mais bem-sucedidos, eles sabiam que tinham que fazer uma UNB, não é? Uma federal. Eles tinham esse objetivo. mesmo. Quanto tempo eles passavam naquela época estudando, né? Hoje a gente tem uma média, não sei, de um ano e meio, dependendo do curso. Quanto tempo eles passavam estudando, digamos, para os cursos mais concorridos da época, que continuam hoje também, né? Medicina, Isso daí direito. depende muito da capacidade do próprio aluno. Sim. Por exemplo, é comum encontrar aluno que formou o terceiro ano, já passa no curso que ele quiser. Uhum. E não importa se é em Brasília, em São Paulo, no Rio, né, no ITA, então ele faz o terceiro ano e já passa. Mas alguns, eles têm uma certa dificuldade e acabam demorando. Uhum. Eu tive aluno que chegou a demorar 7 anos para passar em medicina. Nossa, como é que a pessoa tem certeza daquilo que quer? Ele Impressionante. era realmente, ele queria aquilo mesmo. 7 anos fazendo cursinho significam 14 pré-vestibulares, 14 cursinhos. Verdade. Olha que coisa impressionante. Imagine, 7 anos fazendo cursinho, nesse período ele poderia ter se formado em medicina, que são 6 anos. 6 anos. É muita persistência. É muita persistência. E hoje é um grande médico. Ah, que bacana. Olha só. Isso é uma referência interessante para pessoas não desistirem daquilo que são seus sonhos, seus projetos, né, professor? Exatamente. Professor, qual que é o segredo? Primeiro, assim, matemática. Eu queria, não sei, primeiro a tua opinião sobre por que matemática é um grande desafio no Brasil e em boa parte dos países também, se não em todos, não sei dizer. Para os alunos é tão desafiador a questão da matemática. E qual que é o segredo para poder ir bem em matemática? Olha, desde que eu me conheço como estudante, né? Então, eu percebo que aqueles alunos que têm dificuldades em matemática, eles foram, desde criança, doutrinados a achar que matemática é uma coisa difícil. Ah, tem uma questão cultural aí, então. Então, a matemática, se você começa a mostrar pro menino o raciocínio lógico, provavelmente ele vai desenvolver sim, não é? Por quê? Para não desenvolver isso, a pessoa tem que ser meio assim,
desprovido de inteligência. Uhum. E isso não ocorre. Então, Uhum. em geral, os meninos têm toda a capacidade de aprender, né? Então, muitas vezes falta a base também. Então, se um menino estudou numa escola que não trabalha raciocínios lógicos, provavelmente ele vai ter dificuldades em matemática. Ou seja, a forma como a matemática muitas vezes é apresentada pode ser um problema, então. Sim, sim. E isso muitas vezes depende também dos pais, não é? Os pais, principalmente hoje, com o problema dos celulares, Sim. se os pais deixarem os filhos com celulares, com certeza esses meninos aí não vão ter um bom desenvolvimento na parte educacional, ou seja, na parte de disciplinas mesmo. Eu ia perguntar a respeito disso exatamente. Você entrou num ponto que eu ia entrar. Eu tô com um menino de 9 anos de idade, né? Teu Davi, filho. meu filho, pequenininho. Fala, Davi. E ele tá no 5º ano e ele tá vendo assuntos que eu fui pegar para estudar com ele matemática. Eu falei assim: então, Davi, eu acho que aqui eu não vou conseguir te ajudar. Eu ajudava ele nos anos anteriores. O que que você acha que os pais podem procurar? Porque eu já consegui identificar a dificuldade dele, né? E tô trabalhando em cima, e ele gosta de matemática, né? Ainda bem. Como que os pais podem identificar, digamos assim, a dificuldade do aluno em matemática? E muitas vezes até os pais também têm dificuldade em matemática, né? E eles podem, de alguma forma, ajudar o aluno, eu não sei como, tô realmente perguntando, jogando ideias, nesse ponto, nesse quesito. O que você acha, professor? Bom, em relação a pessoas que têm dificuldade, não é? Por exemplo, na família, às vezes o próprio pai ou a mãe nunca gostaram muito de matemática, tem dificuldade ou não tem um caminho para ensinar, não é? O ideal é que o menino comece a fazer exercício de repetição. Matemática é repetição. Você só vai aprender matemática fazendo muitos exercícios, não é? Porque a partir do momento que ele aprende esse mecanismo, muitas vezes ele já começa a raciocinar. Ah, isso daqui eu posso ir por um caminho mais curto. Então ele mesmo começa a perceber essas coisas. E dentro da cabeça dele passa a ter aquele raciocínio lógico. Eu não sei se eu posso fazer até uma propaganda de Pode, uma. total, É o doutor. método. Total, por favor. Veja só, um método que os alunos que têm dificuldade, eles têm melhorado fazendo esse curso é um método comum. Eu ia Eu, perguntar. eu ia perguntar isso também do Kumon. A Kumon me parece que é a franquia que tem maior número no Brasil, sabe? Só que em Brasília deve ter vários Tem e vários várias. cursos de Kumon. Então, o Kumon é isso, ele vai mostrando para o menino que para ele aprender matemática, porque muitas vezes a pessoa fala, não, é só ensinar o raciocínio, não é bem assim, tá? Para ele aprender e fixar o assunto, ele tem que ter feito muitos exercícios. Matemática não se aprende lendo. Tem gente que quer aprender matemática Só como se lendo. fosse um romance. Matemática não é um romance, né? Perfeito. Matemática você tem que se resolver, ler a teoria, entender a teoria e aplicar nos exercícios. Olha só Né? aqui, professor. A Rede Kumon, maior franquia de educação do Brasil em número de estabelecimentos. Segundo a ABF, são 1.500 unidades ativas no país. Caramba. Informação de março de 2000, março agora de 2024. É Nossa, muita coisa. Mas é porque funciona mesmo. Porque Uhum. uma coisa que não funciona, né, não seria, não teria tantas franquias. No caso, por exemplo, se é um adolescente que já vem com uma dificuldade em matemática, já está no ensino médio, o senhor recomendaria uma proposta como essa do Kumon? Porque o Kumon, a proposta é Sim, exatamente essa, repetição, sim, né? Porque nem que ele faça por um ano. Tá. Por quê? Porque ele tem que ter o costume de resolver exercícios.
Porque a matemática ele só vai aprender se ele tiver aquela vontade de se sentar, estudar, não é? Ninguém aprende matemáticas sendo um menino que não gosta de estudar, que não Uhum, estuda. uhum. Ou seja, a primeira proposta é o quê? Então, criar-se um hábito do estudo. Exatamente. Precisa ter o hábito de estudo. Tá, que é uma outra proposta do Kumon, porque o Kumon se estuda até, faz exercício até finais de semana, ou seja, é Sim, diário. É muito bacana isso. é. Me diz uma coisa aqui, Toshio, desculpa se eu puder mergulhar só um pouquinho na tua vida pessoal, se a gente for demais, você sinaliza que a gente para. Em casa, vocês, havia esse hábito do estudo, parte desse teu gosto pela matemática, você acredita que veio dos teus pais para você? Veja só, o meu pai, ele nunca foi muito de estudar. O meu pai, ele veio do Japão, minha mãe também, né? E a minha mãe sempre foi muito estudiosa. Inclusive, o meu pai era de família nobre, lá do Japão, e minha mãe era de família de operários. Olha só. Então, a minha mãe já tinha aquela vontade de vencer na vida, não é? E era uma pessoa estudiosa, era uma pessoa que era aplicada mesmo. Então, isso daí eu fui perceber com a minha mãe que o estudo era muito importante. Se dependesse do meu pai, não era bem assim, né? O meu pai já veio de uma família que não precisava fazer muito esforço, Uhum. entendeu? Então, eu vejo assim, se o menino, um aluno hoje, tem pais que facilitam demais a vida dele, provavelmente esse menino vai ter dificuldade no futuro, Uhum. né? E agora, se o menino tem certas dificuldades, não é, de financeiras e quer vencer e tem poder para se esforçar, estudar e vencer, no caso, esse menino provavelmente vai ser bem sucedido mesmo. Caramba. Porque o que eu percebo é uma pessoa para ficar boa em qualquer coisa sempre tem que ter aquela dedicação. Veja só, muitas vezes o aluno não percebe que ele adora jogar videogame, Uhum. não estuda, mas joga videogame, né? Aí, no videogame, ele é o Wise, né? Aquele cara que sabe tudo, vence qualquer um. Agora, para ele ficar daquele jeito, ele ficou bom da noite pro dia? Claro que não. É. Ele treinou muito para ficar daquele jeito. A matemática é desse jeito, né? Se você não tiver uma dedicação, você não vai ficar bom. Isso não é só para matemática, é para qualquer assunto. Você quer ficar bom em português, tem que ser assim. Se você quer ficar bom em inglês, você não aprendeu inglês da noite pro dia. Não. Você ralou bastante, né? Então, todas as disciplinas são assim. Se você não tiver um esforço, não é? E uma certa aptidão, você não vai conseguir vencer. Eu estava comentando com o professor ali atrás, falando sobre os alunos e os profissionais que estão envolvidos com a área de matemática. Engenheiros, né, matemáticos, e é impressionante como esses profissionais têm uma capacidade de produção, muitas vezes até textual, a gente estava falando isso, É, acima do pessoal de é, humanas. inclusive, na época que eu fiz vestibular, até o ano anterior ao que eu fiz vestibular, em São Paulo, o grande vestibular se chama FUVEST, que prepara para a USP, não é? A FUVEST, antes dela, havia uma divisão de exatas, humanas e biológicas. E era uma MAPUFEI, que era para engenharia, né? CECEM, que era para medicina, e CECEA, que era para humanas, tá? E aí, quando havia o vestibular, o fizeram, porque quem preparava era praticamente a mesma empresa que fazia o vestibular. Eles faziam um levantamento das notas de redação de humanas, exatas e biológicas. Era esperado, teoricamente, que as melhores redações fossem da área de humanas. Entretanto, as melhores redações eram da área de exatas. Olha só. Ou seja, a questão do raciocínio lógico, professor. Exatamente, não é? Então, e as piores redações eram da área de humanas, né?
Eu tive vários e vários professores, amigos, que disseram, amigos que dão aulas de humanas, história, geografia. Muitos deles já disseram assim, ó, eu prefiro muito mais dar aula numa turma de exatas do que dar aula numa turma de humanas. Olha que interessante isso. Olha, a gente tem um desafio muito grande na educação. Isso leva a uma reflexão. Porque se o nosso grande desafio no Brasil é a questão da matemática, ou seja, está associado ao raciocínio lógico, a enorme maioria dos alunos tem desafio com raciocínio lógico. Uhum. Só que a gente está vendo aqui pela fala do Toshio que isso acaba reverberando para outras matérias. Sim. Ou seja, a falta de base no raciocínio lógico não é a matemática em si, pessoal. É o raciocínio lógico, que é mais amplo do que a matemática, acaba trazendo um prejuízo no todo no processo de aprendizado do aluno, então. Sim. Olha só, eu vejo, inclusive, alguns memes, tipo, eu nunca vou usar Bhaskara na minha vida, nunca A vou fórmula de usar Bhaskara. seno, nunca vou usar cosseno na minha vida. Eu vou fazer direito, coisa assim, não é? Mas veja só, a matemática, ela não tem como objetivo ensinar seno, cosseno para você. Para que existe aquele seno, aquele cosseno, aquela fórmula? Para que o aluno perceba que para desenvolver um assunto, ele precisa de ter regras, não é? Que são as fórmulas, as maneiras de chegar à resposta, não é? E usando aquele caminho, ele vai chegar a uma conclusão. Então, isso daí é utilizar de um raciocínio que foi colocado como teoria. E usando aquela teoria, ele desenvolve chegando à resposta dos exercícios mais complicados, né? Então, isso daí, se o aluno perceber isso, a matemática vai ser muito útil para essa pessoa. O processo decisório da pessoa melhora, professor? Como? A pessoa que desenvolve a questão do raciocínio lógico e a Sim. matemática, o processo de decisão melhora? Ah, melhora em tudo praticamente. É muito interessante porque você trouxe uma fala sobre a engenharia, André, que é muito boa. E outra questão é porque os engenheiros são muito buscados para gestão de empresas. Uhum. Exato. Ou seja, foi desenvolvida essa questão mais racional dele dentro de uma visão de raciocínio lógico. Muito interessante isso daí. Inclusive, tem uma historinha de um advogado americano, não é advogado brasileiro, não, advogado americano, que ele era recém-formado, não é? E na hora de defender uma causa, o juiz, ele sabia que o advogado era recém-formado, não é? E as pessoas que estavam presentes na hora que ele foi fazer a defesa do cliente, né? Ele falou assim: meritíssimo juiz, senhores jurados. E aí ele vacilou um pouco, tossiu, né? E voltou. Meritíssimo juiz, senhores jurados. Ele estava defendendo uma causa de uma pessoa que, sabe aqueles caras meio malucos que ficam xingando na rua, tal? Algumas cidades de interior, muitas vezes tem uns malucos assim, sim. né? Que passam xingando, tal. Todo mundo conhece. E essa pessoa, que ele estava defendendo, tinha matado um maluco desses, né? Numa cidade lá. E por que ele matou? Porque esse cara, esse maluco, né? Todo dia ele acordava e ele já estava na casa dele xingando, né? Chamando de nome feio, tal, tal. Imagina, ele chegava em casa, tava lá o cara xingando. Chegou uma hora que ele não aguentou e matou. E esse advogado foi defender essa causa. Aí, na hora de defender, ele falou: meritíssimo juiz, senhores jurados, e vacilou na hora de começar a defesa. Aí, de novo, meritíssimo juiz, senhores jurados, né? Isso ele repetiu umas 4, 5 vezes. E aí o próprio juiz falou assim: senhor advogado, o senhor não vai começar? Ele falou assim: meritíssimo juiz, eu disse apenas 4 vezes e o senhor já
perdeu a paciência. Olha só. Imagine esse rapaz que foi xingado por um período de 5, 6 anos. Então, ele foi absolvido por unanimidade, né? Então, foi a hora que um advogado usou o raciocínio lógico para convencer os Um jurados. caso né? concreto ali. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Um advogado que é uma área de humanas, É, advocacia. exato. Mas Vamos lá. que raciocina com lógica, não é? Perfeito. Porque o advogado ele vai precisar de muito raciocínio lógico nisso. Trabalha com argumentação o tempo inteiro. Professor, como é que se avalia hoje a questão dos professores, principalmente da área de exatas, aqui no Brasil? A gente sabe muitas vezes o quanto que o professor ele é importante no processo educacional. Todos nós temos professores aqui que em algum momento nos marcou. Tenho certeza que dentro da tua jornada, muita gente foi marcado pela sua pessoa, pela tua história, pela sua forma de ensinar, Toshio. O que a gente pode dar de dica para os professores, principalmente professores de exatas, para que eles possam levar esse nível de excelência para dentro de sala de aula? E Olha como é que você só, avalia os professores no Brasil, por gentileza? Aqui em Brasília, eu conheço muitos professores excelentes de matemática. São professores assim, não é puxando o saco, não. Mas eles são professores que realmente são muito bons, não é? E o que a gente percebe é que os professores que se destacam, eles são professores que se dedicam, sabe? São professores dedicados, professores que gostam do que fazem. Por exemplo, se você for professor para ser um professor só, para dar aula, não. O caminho não é esse. Você tem que gostar daquilo que você faz. E tem que estudar o tempo todo. Por quê? Porque é estudando que você vai perceber melhores formas de ensinar. Né? Então, eu estou aí quase 70 anos, mas ainda continuo estudando. Né? Eu não paro de estudar. Tá? Essa é a grande diferença. É, a Quando- dedicação. Quando você começa ali em Goiânia, Toshio, e depois aqui em Brasília, contribuindo com tantas pessoas no processo de vestibular, e depois vocês acabam abrindo a escola, o que você enxergava que era o teu diferencial que fazia com que as pessoas pegassem a matéria, aprendessem e acabassem tendo sucesso na hora de aplicar numa prova? Você sabe que quando eu cheguei aqui em Brasília, eu cheguei em 1982, né? E eu fui dar aula no colégio, vim a convite do Colégio Objetivo. Que era né? o grande colégio de Brasília. Exato. Objetivo às grandes cabeças. Exato. Não era... Então, naquela época, aqui em Brasília, parece que havia uma carência de professores de matemática que conseguissem ensinar bem os alunos, né? E nas minhas aulas eu percebia que os alunos eles falavam assim, mas isso é tão fácil assim, né? Então Legal. era alguma coisa que realmente estava fazendo diferença na vida dele. Sim, você estava simplificando a matéria. Exato. Porque o aluno, muitas vezes, achava o assunto tão complicado. Vamos pegar aí um exemplo: trigonometria. Ele achava um negócio tão complicado, e aí, quando tinha aula comigo, muitas vezes ele começava a falar: mas é isso? Isso é muito fácil, não é? Então, isso daí é que me fez ficar muito conhecido aqui em Brasília, sabe? Na época, havia uma rádio, uma FM, que era a Transamérica. Ela existe ainda, porque perdeu um pouco a balada, assim, mas existe mas ainda. na época a rádio Era fortíssima. era a Transamérica, né? Nossa. E eles fizeram uma pesquisa com os ouvintes, né? Perguntando assim, você que já fez ensino médio, na época era o 2º grau, né? Você que já fez ensino grau ou cursinho, quem é o melhor professor de matemática, o melhor professor de Brasília? Não perguntou se era melhor professor de matemática, não. Perguntou qual era o melhor professor de Brasília. E aí eu fiquei em primeiro lugar com 70% dos votos. Caramba! Então, aí, isso daí Uma repercutiu de uma forma que foi assim.
E aí, com isso, muitos alunos meus, eles se tornaram professores de matemática. Olha que poder. Aí o poder da educação, tá vendo, pessoal? Então, Você se tornou uma referência, Toshio. Até e para hoje, alunos. hoje eu tem vários e vários professores aqui em Brasília que eles dizem, eu me tornei professor de matemática por sua causa. Minha irmã foi sua aluna, É, lá no Objetivo. A gente tava morando fora do Brasil, ela veio pro Brasil, porque ela queria fazer medicina, e ela veio para poder estudar, fez cursinho no Objetivo, você foi professor dela. Volta e meia ela fala alguns nomes assim, mas o seu nome é marcante, até por conta da questão oriental, né? E ela fala de uma forma muito encantada. Hoje ela é médica, tem 2 filhos. O filho mais velho dela também é médico, seguiu os caminhos dela. Mas que espetáculo, que diferencial que faz isso daí. Espetacular. Bom, será que a gente consegue falar um pouquinho sobre a história do Galois? Sim, A sim. gente consegue falar um pouquinho sobre a história Vamos, sim. quando você sai do Objetivo, vocês abrem um cursinho e depois vai para a escola. Mas antes, doutor, assim, Brasília é muito interessante porque Brasília é muito pequena. A gente conversa com muita gente aqui, a gente recebe, sei lá, de 8 a 10 pessoas por dia. E quando a gente pega alguns alunos entre 80, início dos ali, entre, sei lá, 80 e anos 90, eles falam muito do Galois. Muito do preparatório. Então, o pessoal muitos da medicina falam. Que a gente tem muitos médicos aqui com a gente. Muitos falam de vocês. Vocês colocaram muita gente dentro da faculdade, você sabe disso. Conta um pouquinho como é que foi sair do Objetivo e falar assim, não, agora vamos tocar o nosso projeto. Bom, é o seguinte, eu entrei no Objetivo em 1982 e fiquei até 94, né? Então, contando todos os anos aí, eu fiquei por volta de 12 a 13 anos no Objetivo, tá? E nesse período, eu consegui fazer um nome que como essa pesquisa da Transamérica traduz, né? Então, eu era um professor que realmente os alunos queriam ter aula comigo, entendeu? E aí, quando eu percebi que o Objetivo tinha um percentual muito grande de alunos ruins que eu digo, são alunos que não querem estudar, não é? E os que queriam realmente eram por volta de 10, 15, 20%, né? Muito Então, baixo, hein, professor? Então, o meu sonho era abrir uma escola em que todos tivessem interesse em aprender. Foi quando eu saí do Objetivo, tive a coragem de abrir um curso primeiro só de matemática, tá? Uma específica de matemática. Por que específica de matemática? Porque na época o UNB era um vestibular que, bem diferente de hoje, não é? Era um vestibular que, se a pessoa fosse bem em matemática, ela fazia por volta de 50% da pontuação necessária para a medicina. A nota de corte de medicina na época era por volta de 400 pontos, né? Se a prova de matemática fosse meio complicada, e era, né? A pessoa indo bem em matemática, ela faria por volta de 200 pontos. Olha. Sendo que a nota total para passar era 400. Então, eu percebi que a matemática era o grande diferencial para passar na UNB. E aí, no primeiro semestre que eu abri a específica, nós tivemos 400 alunos. Caramba. Né? Então, é muita gente. Caramba! Então, o pessoal queria ter aula comigo mesmo. Quantas aulas por semana, professor? 8 aulas semanais. Mas aí os alunos, quando iam, eles iam o quê? Uma vez por semana, 2 vezes por semana? Não, iam 2 vezes por semana. Caramba, 400. É muita gente. E aí, disso daí, virou um cursinho também, né? Por quê? Porque os alunos que pediram, vamos abrir outras matérias também e tal, né? Aí foi quando eu abri um pré-vestibular. E aí, no pré-vestibular, a UNB começou com questões contextualizadas. Por exemplo, quem estudou há muitos anos, antes de mim, né, era aquela época de questões de matemática, eram calcule isso, calcule aquilo, e
não havia texto nem nada na questão. Era calcule, resolva, não é? E aí a UNB começou a fazer uma prova de matemática que havia um texto para mostrar para que serve, ou coisa assim. Então, uma questão, muitas vezes meio complicada, tinha um texto que era meia página, Sim, não sim. é? Então, começou com esse tipo de questão. E inventar esse tipo de questão não é uma coisa muito fácil, não é? Aí teve um vestibular que eu fiquei pensando, mas de onde que a UNB tira tanta questão inédita e questões bonitas assim, né? Porque tem que ter um grupo de pessoas elaborando um grupo muito criativo para bolar essas questões. Aí o que aconteceu? Foi o ano que começou o PAS. Começou o PAS, não, era o terceiro ano do PAS. Então havia o PAS 1, PAS 2 e PAS 3, né? PAS é o programa de avaliação seriada. Aí, num domingo, aconteceu a prova do PAS 1, no outro domingo, PAS 2 e no outro fim de semana o PAS 3, né? E no outro domingo havia o vestibular tradicional. Quando aconteceu o PAS 1, eu vi que as questões de matemática eram muito bonitas. No PAS 2 também. Aí eu falei, meu Deus, de onde que eles tiram essas questões que eu não consigo achar? E eu conheço muitos livros de matemática, né? Aí aconteceu o seguinte, eu ganhei um livro de um amigo que estava voltando dos Estados Unidos, né? Um livro de matemática para ensino médio. E quando eu abro esse livro, as questões do vestibular, Olha do só. PAS 1 e do PAS 2 ali. Eu falei, Ipsis Meu exatamente, eles Deus estão do tirando céu! daqui, não é? Aí aconteceu o PAS 3 e o vestibular tradicional na semana seguinte. Aí eu falei assim, poxa, vai cair questão desse livro aqui, no PAS 3 e no vestibular tradicional. Aí eu passei 2 dias só estudando o livro para ver de onde quais seriam as questões que tinham mais chances de cair. Aí eu vi que tinha uma questão lá muito boa para cair, não é? Tinha uma outra questão também. Então eu selecionei 5 questões desse livro, porque eu não tinha como resolver tantas questões. É. Aí eu já tinha terminado o assunto no cursinho, não é? Mas na última semana de aula, eu falei assim, eu vou ter que dar uma aula de revisão para esses meninos, né? Aí eu entrei no lugar de um outro professor, um professor de química, entrei no lugar dele, eu falei assim, gente, eu já havia me despedido de vocês, mas eu voltei porque eu sonhei com certas questões de matemática. Eu já floreei, né? E, e aí, as questões eu nem mandei digitar, eu fiz a mão livre mesmo e xeroquei. Entreguei para os alunos, não é? E resolvi essas questões durante essa aula. No vestibular, havia 2 questões iguais. Olha só. Isso daí gerou uma fofoca na cidade que todos os alunos ficaram sabendo que o Toshio sonha com as questões, não é? Então, veja só, a propaganda. Imagina se tivesse Instagram, Não. WhatsApp na época, né? Então, aquilo lá foi uma coisa assim que deixou o meu nome conhecido na cidade toda mesmo, sabe? E com isso daí o Galois cresceu muito, Você estava muito ali na mesmo. Asa Sul? É, lá no Na 2 ali, não era? do lado do CREA. Ah, tá ok. E conta pra gente um pouquinho. Nosso tempo tá corrido demais. Ah, o Toshi tinha que ficar aqui o dia inteiro, cara. Ô, Toshi, conta pra gente como é que foi o processo agora de deixar de ser apenas um preparatório, já era um preparatório muito grande. Eu lembro que nessa época começaram a se falar dos grandes salários dos professores. Até a percepção de professor mudou muito aqui em Brasília nessa época. Em parte, vocês têm um pouquinho de culpa, o objetivo também. Mas tinha um Mas momento que. a escola que melhor pagou na época que eu cheguei, só para você ter uma ideia, eu cheguei em 82 para dar aula no Objetivo, né?
eu cheguei ganhando 700 mil. O dinheiro na época, não sei se era cruzado, cruzeiro ou cruzado novo, alguma coisa assim. Que era 700 mil alguma coisa, né? O meu salário, desculpe, era 900 mil. E um Chevette Zero, que era um carro tipo um carro popular, acima do Fusca era o Chevette. O Chevette custava 700. Eu ganhava mais do que um carro por mês. Se a gente for para os dias atuais, você estaria ganhando 60 mil reais, se a gente for levar dentro essa analogia. Imagina, eu com 24, 25 anos ganhando tudo isso. Um Chevette e meio por mês. Quase meio. Caramba! Olha que espetáculo. Professor, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa migração de preparatório de cursinho agora para a escola. Foi o seguinte, eu sabia que o pré-vestibular estava com os dias contados, por quê? Porque havia um incentivo muito grande de abrir novas faculdades e tudo era facilitado para que abrissem novas faculdades. Pessoal, isso aqui é Isso. raciocínio lógico, viu? E aí começaram a surgir várias e várias faculdades, não é? Unieuro, abriram muitas faculdades Muitas. em Brasília. E aí, com isso, a concorrência ia diminuindo. E concorrência diminuindo, o pré-vestibular, que é o cursinho, é uma coisa que iria diminuir o número de alunos, né? Por causa do número de vagas. E aí a sobrevivência de uma escola iria depender não de um cursinho, mas sim de um ensino médio bem feito para que ele pudesse se formar e já ir direto para a faculdade. E aí foi isso que me levou a abrir uma escola. Normalmente, qualquer colégio, quando abre com uma turma de primeiro, uma turma de segundo, uma turma de terceiro ano, com poucos alunos, né? O Galois começou com 8 turmas de primeiro ano e não abrimos mais porque não havia vagas. Caramba. Meu Deus! 4 turmas de segundo ano, porque segundo ano é uma série que normalmente o aluno não sai de uma escola para entrar numa outra escola que está abrindo. Né? E mesmo assim, nós abrimos com 4 turmas de segundo ano e 6 turmas de terceiro ano. 6? Não, se no segundo já é difícil, no terceiro é mais difícil ainda. Vocês estão entendendo a lógica aqui, né, pessoal? Vai fazer o nível médio, vai na escola só. Olha que impressionante. Foram 18 turmas no primeiro ano de funcionamento do A gente tá colégio. falando de mais ou menos quantos alunos por turma, professor? 50. Caramba! Você é bom de conta aí? Professor. Estamos com um moço da matemática aqui. Eu só pegar aqui, professor, rapidinho. 18 vezes 50. Oh, na frente do professor é vergonha. Cara, já abriu com quase 1.000 alunos, pessoal. Isso sem contar o cursinho, porque o cursinho nós tínhamos 9 turmas de manhã e 8 à tarde. fora o Eram cursinho. 17 turmas de cursinho, 17 turmas de cursinho, só que no cursinho cada turma tinha 60 alunos. Caramba. Vamos para a pergunta do patrocinador? Vamos para a pergunta da Agate Tech, professor. A gente tem percebido um aumento na quantidade, no uso de tecnologia, principalmente na área de educação. Né? Qual que é a importância que você vê hoje, né, esse aspecto tecnológico no auxílio da parte educacional, tanto de gestão, quanto na parte da administração de aulas em si, né? O conjunto inteiro. Veja só, a tecnologia, ela é importante, sim, mas veja só, vou te colocar alguns exemplos de situações que você vai poder tirar a conclusão. No Vale do Silício, tá? Que é onde tem a Microsoft, tal, né? Os grandes empresários de lá, Bill Gates, etc., eles não querem saber de tecnologia nas escolas dos filhos. Interessante, hein? Não deixam usar celular. Holanda, Dinamarca, Finlândia, onde a educação é de primeiro mundo, onde a educação é muito levada a sério, o aluno não pode nem entrar com celular na escola. Por quê? Porque a tela vicia. E isso tira a atenção do aluno.
Então, a tecnologia é tipo uma calculadora. Por que que a calculadora você não pode usar até o ensino médio? Não pode, a direção é essa, professor. É. Ok. Então, a calculadora não pode ser usada, por quê? Porque até o ensino médio você tem que aprender a fazer contas. A calculadora é um direito que você adquire ao entrar na faculdade, Legal. não é? Então, até lá, você tem que aprender a fazer contas. E aprender a fazer contas faz desenvolver o raciocínio também, Uhum. né? Então, isso é uma coisa importante. Então, tela é uma coisa que vai travar o desenvolvimento do aluno, pelo menos até que ele tenha uns 18 Em período anos de inicial. idade. ali, né? E hoje, com o Instagram, com o WhatsApp, né, as redes sociais, tem gente que é totalmente viciada e fica 4, 5 horas seguidas na frente do celular, até a bateria acabar. Tá acabando, vai lá e pluga de novo para E continua. pra carregar de novo. Então, imagine, se o aluno ficar 4 horas por dia no celular, olha o tempo que ele está perdendo. Será que ele aprendeu alguma coisa lá? Provavelmente não aprendeu quase nada. É. A gente percebe isso, né, em relação às crianças. É. Essa necessidade. Uma criança de 2, 3 anos, se você der um celular para distrair essa criança, ela vai ficar sem chorar, sem comer e vai ficar vidrada naquilo durante 2, 3 horas tranquilamente. E aí os pais, muitas vezes, por comodidade, para a criança não dar trabalho, deixa brincando com o celular. Só que isso daí vai dar um problema Vai cobrar seríssimo mais para frente. A conta virá. A conta vai vir. Muito bem. Falando sobre a tecnologia quando é utilizada na área da gestão da escola, professor, para lançamento de notas, acompanhamento dos alunos. Sim, isso daí pode ser positivo? É, sim, é positivo demais. Uhum. Por quê? Porque vai economizar muito tempo também, não é? Então, a gente precisa disso para... Acho que todo professor tem que ter o computador, né? E eu, por exemplo, escrevo um material. Então, como eu escrevo todo o material de matemática, eu tenho que saber digitar não só os textos. Eu preciso saber fazer desenho, que eu faço no CorelDRAW. Eu uso o MathType, que é a parte de equações, não é? Então, a gente tem que saber mexer com o computador, sim. Muito bacana. Tô achando que está quase terminando aqui. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Cabe? Você forma professora de matemática? Como? Você forma? O Toshio é multiplicável? Você forma outros professores? Olha, aqui em Brasília tem muitos professores que se tornaram professores por influência minha. Mas o senhor chega a dar aula para formar professores ou para aperfeiçoar o professor de matemática? Já te procuraram para isso? Já. Mas no início do Galois, o curso curso de matemática específica que era um preparatório para o vestibular, para a matemática do vestibular, muitos professores que já eram formados iam se aprimorar fazendo o meu curso. Olha que... Eles iam lá e se apresentavam ou não, professor? Se apresentavam. Olha que bacana. E eles Isso falavam... é muito bacana, professor. E eles falavam assim, Brasília precisava de algo assim. Por quê? Porque o professor se forma e esse professor não está preparado nem em conteúdo e nem didaticamente para dar uma aula. Então, ele vai aprender a realmente dar aula depois que aprender mais conteúdo e aprender a didática dos professores. Parabéns para as pessoas que fizeram isso, hein? Parabéns, porque é um ato de humildade, de grandeza. Professor, quem hoje quiser tá tendo aula contigo, tem que ser aluno do Galois. Tem que ser do nível médio. Hoje não tem mais preparatório. Não. Estamos com um problemão aí, pessoal. Problema bem resolvido. Só você se matricular lá no Galois, tá tudo resolvido. Mas se for professor, não tem mais como. Não tem como. O senhor não oferece aulas online? Não.
Esse não é o Mas é interesse que o senhor o meu tenha? filho, né, que é professor também de matemática, Olha aí. o Pedro Nakamura. Inclusive, os alunos gostam muito dele. Tem que chamar ele, cara. Ele insiste que eu grave aulas para colocar no YouTube. Ô, Pedro, tamo junto nessa, meu É, Pedro. Pedro. A torcida tá aqui também, né, não? Pega o teu telefone aí que ele vai tocar, viu? Nossa torcida também, professor, porque aquilo que é excelente, a gente fica sempre torcendo para que possa ser multiplicado. Você sabe que eu vim para cá preocupado com essa entrevista, né? E, poxa, estou sendo entrevistado com duas pessoas tão simpáticas e que me deixaram bem à vontade aqui. Pô, foi um prazer muito grande. A gente que Prazer ficou feliz em nosso. receber. Quem vai passar palavras finais, querido? Eu queria agradecer o professor pelo tempo dele, né? A gente sabe que hoje, inclusive, é o primeiro dia que o Galois tá de volta às aulas, então tá bem corrido. As aulas mesmo Semana que vem, né? são de quarta-feira. Quarta-feira. Ainda hoje e amanhã são reuniões Pedagógicas, né? Então, a gente sabe que tá um pouco corrido. E só comentar a respeito, né, quem também patrocina, além da GATTEC, é a Hike Global College. E para vocês que querem, né, além de ter um professor excelente aqui em Brasília, você já tem o TOEFL. E quem tem interesse em sair do Brasil, no caso adolescente, né, pode fazer a Hike Global College, em que você fica 2 anos no Brasil e termina os 2 anos finais nos Estados Unidos. É mais uma opção de ensino que a gente trouxe aqui para a capital federal, que é a primeira faculdade internacional aqui de Brasília. Bom demais. Toshio, quem quiser te conhecer um pouquinho, quem quiser conhecer a escola, tem contatos pra gente? Sim, o meu Instagram é toshio.nakamura. Tá? Pegou aí, pessoal? Toshio é T-O-S-H-I-O, ok? Tá na tela aí pra quem estiver É um acompanhando. Instagram aberto. Maravilha. Toshio.nakamura. É que além de dar aula, eu gosto muito de pintar. Então, eu já fiz exposições na Europa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Já fiz exposição em vários locais, eu tenho muita tela pintada. Que bacana. Lá no Instagram tem? Tem, as principais telas estão lá. Aí, ó, você que é fã, foi, entre aspas, filho da matemática do Toshio? Entra lá, pessoal, toshio.nakamura no Instagram. Muito obrigado. Quer deixar os contatos? Só me conta aqui, quem quer rever esse nosso bate-papo, ou até os bate-papos anteriores, tem mais ou menos 1 ano e meio de bate-papo aí, pessoal. É muita coisa, muita gente boa. Como é que o pessoal faz, Andrei? Eu conto os episódios. A gente tá no episódio já 58 aqui. 58. Somos aqui no 58. E quem quiser assistir é só acessar @Gigantes da Educação, tanto no Instagram quanto no YouTube, principalmente, né? Até TikTok você vai encontrar os Gigantes da Educação. E quem quiser falar com a Hike Global College, só você acessar hikecollege.com ou direto no telefone 9301-9489. Repetindo, 9301-9489. DDD 61, tá, pessoal? 61. Quer falar mais uma coisa, filho? Sério? Fechou? Professor, sem palavras. Fico muito feliz. Ó, o pessoal de Goiânia e pessoal de São Paulo, ó. Foi mal. Vocês perderam um cara genial. Vocês tinham que pagar o dobro. Esse cara aqui é incrível. Obrigado por tudo que vocês acrescentaram na nossa cidade. Vocês têm um papel importantíssimo aqui no Distrito Federal diante da educação. Uma educação que transforma. Confesso assim que a nossa conversa nos inspira, não é? É inspirador estar contigo. O Ibanez Rocha, ele foi meu aluno. Olha, que bacana. Que bacana. Mas uma conversa que nos inspira não só pela questão da matemática, mas pela questão da coragem, do empreendedorismo, da excelência, da vontade de estar sempre crescendo. Obrigado pela tua história, Toshio. Obrigado pelo seu tempo. Muito sucesso. Que você possa permanecer muito tempo aqui com a gente, com muita saúde e levando tanto conhecimento. Obrigado de verdade. Eu que agradeço demais. Gostei demais de vocês, viu? Que bacana. Professor. Obrigado, professor. Sempre bem-vindo. A gente vai se despedir aqui do Toshio Nakamura, que presentasse do nosso querido Andrei, o homem dos cabelos mais bonitos do Distrito Federal. E a gente volta daqui a pouquinho com Vanúzia Oliveira, lá da Única RH. Ela vem falando sobre faça as pazes com as suas emoções.
O quanto que isso é importante no ambiente corporativo. Você está emocionalmente equilibrado. Vanúzia, que é empresária, está à frente da Único RH, rapidinho, logo depois do break. Senhoras e senhores, Toshio Nakamura! Muito obrigado, Toshio. Prepare-se para